Olá, senhoras e senhores, eu sou o Bruno do Porão Escuro e hoje trago mais um vídeo da saga João, ou O Grito, como queiram chamar. No meu último vídeo eu expliquei a história dos filmes O Grito 1, 2 e 3 da versão americana. E hoje, seguindo em frente na franquia, eu vou explicar a história dos filmes que vieram em seguida, Ju-On, Black Ghost e Ju-On, White Ghost. Ambos foram lançados no mesmo ano e são filmes curtos, de mais ou menos 1 hora de duração. Esses filmes não têm ligação direta com a Kayako e com Toshio. São filmes à parte e têm apenas referências a eles, nos quais eu vou trazer aqui no vídeo. Bom, sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. O filme começa com uma garota na escola, e ela tá lá de pé, olhando pro nada. Ela começa a agir estranho, se contorcer, e aí ela cai no chão e desmaia. Esses dois filmes voltam com a troca de personagens entre passado e futuro. E no decorrer do vídeo eu vou explicar bem essas trocas de personagens para não ficar nada confuso. Agora a cena muda e começa o arco do Tetsuya. Ele tá no telefone na frente de uma casa em que aparentemente aconteceu algum crime. Ele segue o seu caminho e volta pra casa. No outro dia, quando ele tá saindo de casa, ele vê a vizinha dele, a Yuko. Ela parece estranha e ignora ele. De noite, o Tetsuya ouve alguns barulhos na parede. Bom, barulhos é pra dizer o mínimo, né? Na verdade são porradas na parede. No outro dia, ele conta isso pros amigos dele, só que eles não acreditam no Tetsuya. Depois, ele tenta falar com a Yoko, só que ela ignora ele de novo. Ele vê que quando ela entrou em casa, deixou a porta entreaberta, e ele entra lá pra ver se ela tá bem. Depois que ele entra na casa dela, um espírito negro puxa ele pela perna. E aí, os amigos do Tetsuya que estão agora na casa dele, também ouvem aquelas porradas na parede. Agora começa o arco da Yuko, a vizinha do Tetsuya. A Yuko é uma enfermeira em um hospital e tá cuidando de uma garota. Ela é a mesma garota que desmaia lá na primeira cena do filme. Enquanto cuida dela, algumas coisas estranhas começam a acontecer com a Yuko. No quarto de hospital, ela jura ter visto algo bizarro na barriga da garota, mas o filme não mostra o que é, então fica por isso. De noite, enquanto dorme, ela também ouve aqueles barulhos que o Tetsuya estava ouvindo antes. No outro dia, no hospital, a menina que ela cuida vai brincar com ela de fantasminha com o cobertor, mas acontece que embaixo da coberta não era a menina. Em seguida, a criatura vai se arrastando até ela, e aí a cena acaba. E agora a gente vê o que aconteceu com ela quando ela voltou pra casa naquele dia. O fantasma negro puxou Tetsuya pra dentro da casa e começou a bater com a cabeça dele na parede várias e várias vezes. Tudo isso bem ali na frente da Yuko. Essas batidas na parede com a cabeça do Tetsuya são o que causaram aqueles barulhos antes. É como se tivesse sido uma premonição do futuro. Igual como acontece com um dos personagens no filme Ju-On de 2003. E logo depois do Tetsuya, o fantasma negro vai até Yuko e aí dá cabo nela. Seguindo na história, agora é a vez da Yano. Ela tá num táxi com um cara, que vai aparecer mais pra frente no filme, aliás, e quando ela desce pra casa, ela sente que tá sendo observada. Ela vai andando no escuro até que finalmente o fantasma aparece. Infelizmente esse arco é muito pequeno e mal dá pra ver o fantasma, sinceramente. Agora é mostrada a Fuki, aquela garota lá do início do filme, no momento que ela tinha desmaiado. A mãe dela aparece e leva ela pra casa. E quando chega em casa, o pai dela tá lá também. Ele é o mesmo cara do arco anterior, aquele que tava no táxi. E aparentemente eles são divorciados. Eles começam uma discussão e a guria simplesmente do nada dá um puta grito e desmaia de novo. Mas antes de desmaiar, ela parece possuída e agarra o braço do pai e diz que com essa mão ele vai matar uma mulher. Depois a Fuki é levada pra fazer um exame e o médico diz que ela tem um cistoma. Que é basicamente que enquanto ela tava no útero da mãe, ela consumiu a irmã gêmea que tava tentando nascer também. E essa irmã agora tá dentro do útero da própria Fuki. Depois disso, a Kiwako, a mãe da garota, ela começa a acreditar que pode ter algo sobrenatural nisso tudo e vai pedir ajuda pra sua irmã. O pai da menina, o Yokota, ele vai até a casa daquela mulher que tava no táxi, a Yano, e um cara loucão chega nele perguntando se ele viu um gato chamado Ma. Ma é o nome do gato do Toshio, da família Saeki. E falando do Toshio, ele também faz uma aparição nessa cena. Esse filme, como eu já tinha dito antes, não tem nenhuma conexão com o filme original. Essa cena do Toshio aparecendo é só uma referência mesmo. Quando chega na Yano, ela já parece que tá possuída. Ela derruba o cara e estrangula ele até ele desmaiar. E quando ele acorda, ele vê que a mulher tá morta. E aparentemente foi ele mesmo que matou ela, só que sem ter consciência disso. Isso faz se tornar a realidade do que a Fuki tinha dito antes, que com as próprias mãos ele ia matar uma mulher. O cara entra em desespero e vai pra uma floresta enterrar ela. Depois de enterrar a mulher, ele se vira de costas e quando olha pra trás de novo, percebe que ela não tá mais enterrada. Ele começa a enterrá-la de novo de uma forma desesperada, e aí o arco acaba. Não fica claro se ele é morto pela maldição depois disso, porque não mostra mais nada dele no filme, mas eu acredito que tenha sido sim.
Marika, a irmã da mãe da menina, ajuda ela com um ritual de exorcismo pra tirar a maldição da menina. Mas antes ela prepara um tipo de selo contra o mal na casa dela. E esse lance dos selos já foi mostrado em outros filmes da saga, só que nunca serviu pra nada. O mal sempre acaba invadindo esse lugar onde tem os selos e eles não fazem efeito nenhum na maldição. Como por exemplo no segundo filme da saga, lá de 2000, em que dá pra ver um selo contra o mal na casa do Nobuyuki, e mesmo assim o espírito do Takeo aparece na casa. Mas continuando, a Marika começa o ritual de exorcismo na garota, Fuki, e uma cabeça bizarra começa a surgir na barriga dela. A Marika exorciza a maldição e tudo fica bem. Pelo menos é o que ela pensava. Porque mais tarde da noite, a Fuki foge do quarto de hospital e vai até a casa da Marika. Ela invade a casa dela, passando por aquele selo de proteção que a gente já sabe que não serve pra nada, e a Marika se liga que ela foi enganada pela própria maldição na hora do exorcismo. A maldição já tinha tomado o corpo da garota, e o que a Marika exorcizou não foi o fantasma negro, e sim a própria Fuki. Agora a maldição tá no corpo dela. E o corpo da Fuki, agora possuído pela maldição, dá um socão que atravessa a barriga da Marika e faz ela cair morta no chão. Em seguida, ela sobe as escadas e assassina o marido e o filho pequeno dela. O corpo da Fuki agora tá num tipo de coma, e a Kiwako, que é a mãe dela, vê o espírito dela ali do lado, e ela entende que na verdade a filha dela já se foi. Lá em cima do hospital, a silhueta da sua irmã, a Marika, aparece como um fantasma pra ela, e pede desculpas pra irmã por não ter conseguido conter aquela maldição. A Kiwako agora entende que a maldição tá no corpo da Fuki, e decide que vai acabar com isso de uma vez por todas. A Kiwako se joga lá de cima do hospital com o corpo da filha, na tentativa de acabar com a maldição. Depois da queda, a Kiwako, enquanto morre, ela olha pro lado e vê o espírito negro do fantasma. Ela não conseguiu acabar com a maldição, e agora o fantasma caminha livre nas ruas. Na saga de On, a gente entende que a maldição da Kayako nasce por uma vida que foi perdida, enquanto que em Black Ghost, uma maldição não nasce por uma vida que se perdeu, mas sim por uma que nunca chegou a nascer. Interessante, não? Bom, a linha do tempo desse filme é um pouco confusa, então eu separei a ordem do arco dos personagens na ordem que de fato eles realmente morrem no filme, do primeiro até o último. Fuki. Apesar de ela ter morrido só no final do filme, ela na verdade foi a primeira a morrer nos acontecimentos da história. Ela perde a vida no momento em que a Mariko tinha feito aquele exorcismo em que a maldição trocou de lugar com ela. Mariko. Na mesma noite daquele exorcismo, a maldição possuída no corpo da Fuki vai até a casa da Mariko, mata ela e a família dela. Kiwako. Depois de se ligar que o exorcismo não funcionou, ela se joga do prédio com o corpo da filha para tentar acabar com isso e acaba morrendo no processo. Ayano Yokota. Não existe nada no filme que indique a ordem dessas mortes, mas considerando que a Ayano mora na mesma rua onde aquele cara loucão que estava procurando o gato foi visto, e a maldição passa por aquela mesma rua no final do filme, o mais lógico a pensar é que a maldição conseguiu chegar até a Ayano e ela foi a próxima vítima. Ela fica possuída e faz o Yokota estrangular ela mesma, sem ele ter tido a consciência disso. E quanto ao Yokota, depois de ele ter enterrado a Ayano na floresta, não é mostrado mais nada dele no filme. O mais provável é que a maldição tenha dado cabo no cara também. Tetsuya. Apesar de ele ter sido mostrado no início do filme, ele foi uma das últimas vítimas. Ele é mostrado na frente da casa da Mariko quando os policiais já estavam lá. E um dia depois, no momento em que ele entra na casa da vizinha, a Yuko, a maldição puxa ele e começa a bater com a cabeça dele na parede. Yuko. A Yuko era a enfermeira que cuidava da Fuki. Depois que o Tetsuya entra no apartamento dela e é atacado pela maldição, a Yuko vira a próxima vítima em seguida, sendo a última da linha temporal do filme. Bom, agora que a gente dissecou ao máximo o Ju-On Black Ghost, bora começar o filme seguinte, Ju-On White Ghost. O filme começa com um cara brincando de ficar suspenso no ar com uma corda no meio de uma floresta. Do lado dele tem uma fita de gravação e uma mala misteriosa com o cabelo se expandindo para fora dela. Depois disso, o primeiro arco do filme começa. Fumiya vai até uma casa fazer uma entrega de um bolo de Natal. E essa casa é a mesma casa do filme anterior. E já que esse cara tá vestido de Noel, eu vou chamar ele de Papai Noel. Fica mais fácil pra mim. Quando o Papai Noel entra na casa, ele vê uma cena se repetindo em loop. Uma mulher aparece lá no fundo dizendo que tá ocupada e que já vai lá. E essa cena se repete várias vezes. O cara vê que tem alguma coisa de errado e começa a andar pela casa. Ele vai até o banheiro e vê a banheira toda queimada. Ele continua andando pela casa e sobe as escadas. Quando ele chega em um dos quartos, ele simplesmente vê uma criança decapitada em cima da cama. É uma cena bem forte, então não tem nem como mostrar aqui no YouTube. Caso contrário, quem vai ser decapitado vai ser o meu vídeo. O cara desce de lá cagado de medo e vai até a cozinha. E lá ele encontra uma mulher morta a facadas na frente da geladeira. O cara, apavorado, vai andando de costas. E quando ele se vira, um fantasma branco dá um jumpscare nele. E em mim também, porque me caguei todo nessa parte.
O Hajime é um taxista e tá levando a filha dele, a Akane, pra escola. No caminho, a menina reclama que tem um tipo de gosma nojenta no banco de trás. E o Hajime fala que isso era de um cliente que ele tinha pego mais cedo no táxi. Mais tarde, ele recebe uma ligação da estação de táxi, querendo saber sobre aquele mesmo cliente que ele tinha levado mais cedo. Ele olha pelo retrovisor e do nada tem alguém dentro do carro dele, e em seguida desaparece. E no banco de trás, do nada, aparece uma mala. Quando o Hajime abre a mala, tem a cabeça de uma menina ali dentro. Ela abre os olhos e do nada aparecem umas mãos atrás do Hajime, puxando ele pra trás. E aí, no meio do nada, ele desaparece. A Akane é uma estudante e as amigas dela pedem pra elas brincarem de tabuleiro Ouija. Elas perguntam se é verdade que a Akane é médium, porque quando ela era pequena dizia que via coisas. Uma das amigas diz que ela poderia até se comunicar com o pai dela pelo tabuleiro Ouija. Isso porque o pai da Akane tá desaparecido já faz anos. O pai dela era o Hajime, o taxista do arco anterior. Então a gente entende que esse arco da Akane se passa alguns anos no futuro. Enquanto mexe no tabuleiro, a Akane vê o espírito de uma garotinha do lado dela. Ela se caga toda de medo e vai embora. Mais tarde, as amigas delas estão indo embora da escola quando uma delas decide que vai no banheiro. E lá ela também acaba vendo o espírito daquela garotinha. Ela vai atrás do fantasma e quando abre a porta do sanitário, não tem ninguém lá dentro. E quando ela fecha a porta, o fantasma branco vem correndo na direção dela e acaba sendo. E novamente, eu me caguei. Esse arco é o início de tudo. Atsushi e sua família se mudam para uma casa, a mesma casa mostrada lá no início do filme, no arco do Papai Noel. Em seguida que o Atsushi entra na casa, ele sente uma sensação estranha. Na cozinha, a mãe dele acha uma foto de uma família. É a família da Mariko, do filme anterior. Eles eram quem morava naquela casa antes da família do Atsushi se mudar pra lá. A filha da mulher fala que aquela casa é estranha e que alguém deve ter morrido nela. E sim, ela estava certa. A maldição nesse filme, como no filme anterior, consegue manipular o passado e o futuro. Isso é mostrado nessa cena onde o fantasma branco aparece correndo pelo corredor da casa. A origem desse fantasma vai ser explicada mais pra frente. Enquanto isso, o Atsushi segue o fantasma e entrando em um dos quartos ele encontra um espelho coberto por um lençol. Quando ele chega perto do espelho, uma mão sai dele e toca no cara. E essa é a mão dele mesmo, como dá pra ver nessa imagem. É como se uma versão do Atsushi tivesse saído do próprio espelho. Depois disso, ele já não é mais o mesmo. A alma dele ficou presa dentro daquele espelho. Em frente na história é mostrado Shiro, a namorada do Papai Noel. O Papai Noel saiu vivo daquela casa e a Shiro foi buscar ele no hospital. Em casa, ela dá pra ele um toca-música como presente de Natal. Mas o cara não dá bola, ele tá traumatizado pela cena que ele tinha visto naquela casa. Ele vai até o banheiro e vomita. E quando a Shiro dá um abraço nele, ele vê o rosto do fantasma branco nela. Depois disso, o fantasma aparece de novo e vai na direção dele. O Papai Noel pega uma faca pra se defender. E quando ele olha de volta pra frente, percebe que acabou de dar uma facada no pescoço da namorada. O cara coringa de vez e começa a esfaquear ela sem parar enquanto toca uma música naquele toca-músicas. A Kanye, a filha do taxista, tá andando pela rua e passa por aquela casa. E o mesmo espírito que ela tinha visto na escola agora aparece chamando ela. É mostrado que ela e a Kanye eram amigas quando eram crianças. A Kanye vivia visitando ela naquela casa e elas dividiam um chaveiro de ursinho que a Kanye tinha dado pra ela. A avó da Mirai, que é a garotinha da casa, ela tem um tipo de demência e aparece brincando com uma bola de basquete na mão. Sim, ela é o fantasma branco, só que na época onde ela ainda estava viva. A Mirai confessa pra Kanye que o irmão dela, o Atsushi, meio que estava abusando dela. Ela explica que desde que eles se mudaram pra aquela casa ele começou a agir estranho. Depois disso, o Atsushi aparece e expulsa a Kanye de lá. Depois de expulsar a Kanye de lá, o Atsushi tenta abusar da Mirai e aquela velha aparece. Ela pega a mão do cara e começa a botar no próprio peito. E começa a fazer uma cara tipo... E cara, essa porra é muito bizarra, velho. O Atsushi fica sem entender porra nenhuma e vai embora. Apesar de bizarro, eu acho que a velha fez isso de propósito pro cara não abusar da Mirai e fazer ele embora. Depois disso, o Toshio e o gato dele, o Ma, fazem uma rápida aparição na casa e aí a cena acaba. 7 anos no futuro é mostrado um detetive chamado Kawabata, e aí do nada uma fita cai no chão. Ele coloca a fita pra tocar e acaba ficando hipnotizado por ela. O seu amigo Yasukawa, que aliás é o mesmo cara que falou com o Papai Noel no hospital 7 anos atrás, ele se assusta e interrompe a gravação. O cara tira a fita e chuta ela no chão até ela quebrar. O Yasukawa explica que 7 anos atrás teve um massacre de uma família. O assassino matou a própria família e depois se enforcou. Ele também explica que ele tinha um colega de trabalho que tentou transcrever aquela fita, e ele escutou não só a voz do assassino, mas a de uma criança também. Ele foi achado morto enforcado no banheiro. E o Yasukawa fala que ele jogou aquela fita fora 7 anos atrás, e que não era possível que ela tivesse de novo ali agora. Depois disso, ele fala que vai queimar aquela fita e diz pro Kawabata nunca se envolver nessa história. Mais pra frente, chegamos à conclusão que o Kawabata cagou pro conselho do amigo. Ele pesquisa sobre as mortes naquela casa e do nada a fita aparece de novo na frente dele. Ela começa a tocar sozinha e dessa vez dá pra ouvir a voz de uma criança nela. E aí o arco acaba.
De volta ao passado, eu quero mostrar do dia em que tudo aquilo aconteceu. A Miho tá encomendando o bolo pra ser entregue de manhã no Natal. A Mirai tá no quarto fazendo o dever de casa, a irmã mais velha tá no sofá vendo TV e o pai tá ali perto lendo o jornal. Mais tarde da noite, o Atsushi tá estudando por uma fita de áudio e ele começa a ouvir uma voz, que é a voz dele mesmo falando alguma coisa. Depois ele ouve a voz de uma criança na fita também. Aquela fita faz ele ficar possuído. E aí ele vai até o quarto do pai dele e acaba com um cara com um golpe de beisebol na cabeça dele. Depois ele vai até o quarto daquela velha, que agora tá toda maquiada de forma bizarra, aliás, e aí ele enforca ela com uma corda. É aí que então ela se tornaria aquele fantasma branco depois da morte, fazendo um paralelo entre o passado e o futuro quando ela passa naquele corredor lá no início do filme. Na sala, a filha mais velha, a Junko, ela escuta o barulho e diz pra mãe ir lá ver o que era. E é aí que acontece aquele loop lá do início do filme com o Papai Noel. Depois disso, o Atsushi vai até a cozinha e mata a própria mãe com uma facada na barriga. E em seguida ele arrasta a irmã até o banheiro e bota fogo nela dentro da banheira. E por último ele vai até o quarto da Mirai e decapita ela com uma serra. De manhã, o Atsushi, carregando uma mala, pega um táxi para ir até uma floresta. E o taxista, obviamente, é o Hajime lá do segundo arco. Nessa cena, dá até pra ver o Papai Noel indo entregar aquele bolo pra família. Na floresta, o Atsushi bota pra gravar uma fita enquanto coloca uma corda no pescoço. Ele diz algo tipo, eu vou estar lá, como dizia a própria voz dele na fita anteriormente. E a cabeça da Mirai dentro da mala diz algo tipo, estou com medo, venha rápido. A voz de criança que o detetive Yasukawa tinha dito antes era a voz da Mirai naquela fita. O Atsushi, por último, diz me desculpe, e aí se joga do banquinho. Agora de volta pro futuro, a Akane tá em casa e do nada o espírito da Mirai aparece pra ela. Ela devolve o chaveiro da sorte que elas ficavam se emprestando quando eram crianças, e a Akane dá um sorriso. E aí, o filme acaba. Apesar de esse filme ter mais personagens que o outro, a história dele é um pouco menos confusa do que o outro filme, o Black Ghost. Ainda assim, a ordem dos acontecimentos do filme também não é muito explicativa, então bora analisar ela. Kentaro. A primeira vítima é o pai do Atsushi, morrendo com uma pancada da cabeça enquanto dormia. Haru. A velha louca da bola de basquete, que é enforcada por uma corda e depois se torna um fantasma branco. Miho. Ela morre depois da Haru, quando o Atsushi dá uma facada nela na cozinha. Junko. A irmã mais velha da família. O Atsushi arrasta ela até o banheiro e queima ela viva. Mirai. Ela tá lá escondida no quarto quando o Atsushi chega e decapita a pobre coitada com uma serra. Atsushi. Depois de matar toda a sua família, ele se enforca na floresta. Hajime. É o taxista que também é o pai da Akane. Ele morre no mesmo dia em que ele levou o Atsushi no carro, sendo agarrado por umas mãos que puxam ele pro nada. Shiho. A namorada do Fumi que busca ele no hospital, e que logo depois é morta por ele com uma faca no pescoço. Papai Noel. Depois de matar Shiho, o paradeiro dele fica desconhecido, ele não aparece mais no filme. Mas já que ele estava sendo afetado pela maldição, com certeza ele foi de base depois. Yuka. A partir da Yuka, as mortes acontecem 7 anos no futuro. A Yuka é uma das amigas da Akane e é atacada pelo fantasma branco no mesmo dia em que elas brincaram de tabuleira Ouija, lá na escola. Yasukawa. Apesar de não ter sido mostrado em tela, tanto ele quanto o Kawabata acabaram ouvindo a parte da fita amaldiçoada sem querer. O Yasukawa tinha dito que ia queimar a fita e não aparece mais. E mais tarde a fita aparece de novo pro Kawabata e começa a tocar sozinha. Isso faz eu pensar que o Yasukawa fracassou em se livrar da fita e morreu no processo. E logo depois o Kawabata foi a próxima vítima. Akane. Ela é a única a não ter sido vítima da maldição. A única coisa que acontece com ela é ela ter visto o espírito da Mirai umas 3 vezes no filme. Na última aparição dela, ela devolve o chaveiro da sorte pra Akane, e assim acaba o filme. Então dá pra afirmar que ela sobreviveu. E bom, esses foram os filmes de Ju-On, Black Ghost e White Ghost. Esses filmes são pouco conhecidos na saga de Ju-On, e sinceramente não agradou a maioria que viu. Mas eu gosto, eu curto pra caralho esses filmes. Eles trazem de volta aquela estética mais antiga dos filmes anteriores, com uma vibe mais assustadora e com mais suspense. Pra mim, a cena mais massa do Black Ghost é quando o fantasma negro fica batendo a cabeça do Tetsuya na parede. Isso mostra o quão brutal a maldição pode ser. E no White Ghost, a melhor parte é quando o Papai Noel tá na casa e tem aquela mulher na cozinha, presa naquele loop infinito. E aí vem o fantasma da véia do nada e dá um jumpscare no cara. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre os filmes. Comenta aí o que achou, qual filme mais curtiu e qual a cena que você mais gostou. E se assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Eu pretendo trazer mais vídeos como esse logo logo. É isso aí, meus filhotes e filhotas. Valeu, falou!